turma aí, conta a sua história aí, vamos lá, quero coisas boas aí. Aqui a mulher do Facebook. Então, eu tive muito problema com excesso de peso na minha adolescência, né? Eu fui magra quando eu era criança e depois na adolescência eu comecei a ter problemas hormonais e comecei a engordar. Fazia tudo que é tipo de dieta na vida, eu já fiz, todas. Tudo que você imaginar eu já fiz. Tomei medicamento até na época, porque era época de colégio, né? Então a cobrança era grande, eu estudava num colégio particular, né? Que as meninas eram todas magrinhas. E aí, assim, isso consequentemente ocasionou muito problema de autoestima também, né? Porque mexe bastante. E aí eu comecei um processo, na verdade, quando eu saí do colégio, de buscar mais, assim, né? Porque nada que eu fazia resolvia. Às vezes eu emagrecia, engordava de novo e aquela... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, nessa situação. Você, então, está me relatando que sempre foi acima do peso, sempre teve uma tendência, né? Então, assim, até os meus 13 anos, 14, eu era magra. Eu era magra. Depois dos 14 anos, eu comecei a ter porque é também uma genética familiar, né? A gente tem um histórico familiar de obesidade, problema de saúde. Então já era assim, na minha família, tipo, mãe e pai, minha mãe sempre se manteve normal, magra, nada muito, mas normal. A gente trabalha com estética, né? Agora não mais. Meu pai também sempre foi esportista, gostou de esportes, mas a família inteira, tios, vó, que vinha tem obesidade de cirurgia de estômago. Então eu sempre eu tinha também meio que, posso dizer até que uma neura, né? Porque eu morria de medo, né? Tinha tia minha na cama. Então, e aí eu comecei a buscar, né? Estudar sobre, né? Parte alimentar. Ainda assim, entre os 21 e 26 anos, ainda dava umas osciladas bem, né, por conta também de processo, outras coisas, tinha saído do relacionamento, e daí aí bebia demais, e também ajudava, né? E aí, quando eu mudei aqui para Santos com 26 anos, aí foi que eu mudei radicalmente, assim, aos poucos, né? Eu fui estudando sobre, daí eu fui mudando, trocando farinha, tirando farinha branca. Daí como eu morava sozinha, né? A cozinhar, daí eu comecei a inventar as receitas, substituir coisas que eu gostava, tipo pizza. Então hoje eu faço pizza em casa, com uma farinha mais funcional, mais saudável, né? E acabou que, assim, virou um estilo de vida. E eu tive um resultado, assim, ao longo do tempo. Tive algumas fases que eu estive bem trincada, que eu fiz acompanhamento, e sou super disciplinada de fazer, mas eu falo assim, eu encontrei um equilíbrio, né, assim, principalmente de ter aquela consciência mesmo alimentar, né, saber. Então, assim, eu tenho uma dinâmica de preparar os alimentos, então eu faço a feira toda semana. Agora com esse problema aí da pandemia, da quarentena, eu tenho feito a cada 15. Mas como eu já venho, né, de um planejamento, para mim é fácil até, né? Que aí é só dobrei as quantidades, tal, faço, dura 15 dias. E gosto muito do jejum intermitente. Ah, bacana. Uma outra pergunta, Sabrina. Você me falou aí que então, que a partir da adolescência você começou a pesquisar e nessa época, com
mais ou menos 22, 23 anos, né? Que você disse que começou realmente a transformar, a buscar algo diferente. Mas eu te pergunto, você se importaria hoje, você está com quantos anos? E vamos revelar para a galera. Nessa época, quantos anos você tinha? 22, e estava pesando quanto? Qual foi o peso máximo que você chegou? E como que você está hoje, mais ou menos aí? Olha, eu vou te falar que assim, nessa época toda aí eu fugia da balança. Mas eu acredito assim que depois que, né, eu comecei a me fazer as pazes, né, comigo, com a que eu tive aí, passei por alguns processos. Hoje eu tô com 62 quilos. Eu vim aí de um trabalho que eu ganhei bastante massa muscular, a gente chegou até nos 64. Agora eu tô um pouco, não tô treinando direito por conta de não poder sair, academia fechada, eu faço treino em casa, mas não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Então eu tento manter a questão alimentar, movimento, subo e desço escada quando vou descer com o cachorro e tal, né, nesse ponto. Mas assim, eu acredito que assim, eu devo ter chego perto de uns 75, 78 quilos. Meio que perto do, assim, fazendo um comparativo, né, ou até mais, né, porque assim, como eu te falei, nossa, eu tinha medo da balança, eu não subia, eu era bem, sabe, tanto que quando eu cheguei, que eu emagreci, eu fui emagrecendo, eu não conseguia nem me ver magra, né, e aí assim, eu cheguei a pesar 54 quilos, o mínimo. Então, tipo assim, que eu me lembrava, eu nem lembrava de ter pesado 54 quilos. Quando você era bem, bem adolescente. E aí é legal esse relato seu, porque a gente tem alguns parâmetros que a gente pode analisar aí que são muito legais. O primeiro deles é o seguinte: se você chegou perto da casa dos 80, vamos colocar nesse número aí que você me disse, 78 quilos, e você chegou a pesar bem magra, 54, então foi mais ou menos uma perda aí de 24 quilos. 24 quilos é muita coisa, porque hoje você pesa 62, 64, mas com massa magra, e massa magra, só que massa magra nem sempre ela aparenta. A pessoa, ela pode te olhar hoje, eu tenho certeza, se você colocar um biquíni, for numa praia, alguma coisa assim, a pessoa vai te olhar, ela vai te dar aí no máximo 59 quilos, 60 quilos, e diferente da pessoa que está acima do peso, com muito Sim. Porque a gordura, ela dá muito volume, ela faz muito volume. Então, quando a gente vê uma foto, por exemplo, de uma mulher pesando 78 quilos, qual que é a sua altura mesmo? Eu tenho 1,61. Então, 1,61 m. Se você estiver com 78 quilos, é muito sobrepeso. E aparenta muito, porque você não é uma pessoa muito alta, sua estatura é normal. Não. Aí tem esse detalhe. Agora, diferentemente, você perdeu 24 quilos e ganhou numa média aí de 6, 7 quilos de massa magra. E principalmente vai te ajudar muito a manter o seu metabolismo acelerado. E esse é um dos segredos que muitas vezes esbarram nos processos de emagrecimento. Porque às vezes a pessoa, ela para de se alimentar, ela começa a comer muito bem, muitas vezes, mas o metabolismo ainda está travado. A partir do momento que a gente consegue acelerar o metabolismo, que a gente consegue fazer o corpo funcionar como ele gosta, aí é que a gente vê resultados igual a gente vê em você hoje. E eu quero chegar mais um pouco. Então, chegou nesse ponto aí que você fez essa mudança, começou a mudar na alimentação, e nesse primeiro momento, sabendo como foi? Você só mudou a alimentação ou você já estava com prática de atividades? Então, a atividade física é assim. Eu era daquelas que eu odiava fazer musculação. Odiava. Inclusive, assim, eu achava, porque eu tentei fazer, quando eu comecei a engordar, eu acabei engordando mais, que na época não tinha consciência nenhuma, que eu não sabia. E o cara falava que era massa magra, imagina, eu tava pesando 59 quilos, eu queria matar ele. E aí eu nunca mais quis fazer, tipo assim, e aí eu sempre fiz luta, sempre gostei de pedalar,
teve uma época que eu dei umas corridas, mas não é uma paixão corrida. Mas eu faço tudo a pé, eu vim pra cá, tipo, vendi o carro, andava, fazia tudo a pé. Então, assim, a primeira fase do meu emagrecimento, da mudança toda, né, de quando eu vim, foi praticamente assim, eu fiz boxe 2 anos, que eu gostava bastante, mas era assim, era 3 vezes na semana, as outras 2 eu fazia lá uma aula de ginástica natural, que era uma mistura meio de yoga com posição dos bichos, que eu também gostava bastante, mas o grosso, assim, do resultado que eu tive, tanto que aí eu fui buscar a musculação, porque eu emagreci, eu cheguei num ponto que, assim, eu não me via do jeito que eu tava, daí as pessoas começaram, né, tipo, nossa, Sabrina, e eu, assim, eu acho que foi uma mudança mesmo de metabolismo, meu metabolismo, acho que ele né, com toda a mudança, eu sequei. E aí eu fui buscar a musculação, eu comecei a treinar em 2012. Então, assim, o meu resultado na questão de massa muscular, e aí que eu tive tempos aí um pouco mais trincadinha, a barriga, né, bem negativa, assim, né, mas dentro de uma coisa natural, que você vê nada hormonizado, né, e aí de lá pra cá, tipo assim, eu passei a gostar, passei né? Então eu treino desde 2012 e daí também, assim, quando eu peguei um acompanhamento, que eu fiquei 2 anos, eu comecei a entender mais profundamente essa coisa da massa muscular, de acelerar o metabolismo, de questão de composição corporal. No começo, né, eu era muito apegada no peso, então assim, eu morria de medo de pesar, eu não queria, imagina, eu tava pesando 56, eu não queria pesar 60. E aí explicava, e daí eu fui entendendo. Então, assim, é como você falou aí mesmo, né? A gente às vezes é leigo, né? E você pega muito no número, né, da balança, sem ver todo o contexto por trás, né? Que é muito diferente você pesar 64 quilos de gordura, né? Com um percentual de gordura muito alto, e pesar 64 quilos com um percentual de gordura, né? Então, tem uma grande diferença, né? Total. E é legal, nessa fala sua, a gente identifica justamente essa questão. Você me relata que começou com algumas atividades, começou fazendo mais movimentos, então pedalava, andava muito. Sim. Teve período que começou a correr, mas a musculação, a princípio, você não identificou muito, teve a dificuldade, não conseguiu dar a informação correta. E isso é muito comum, Sabrina, muito comum, porque as pessoas, por falta de informação, ou às vezes por não ter o suporte necessário, elas acabam por não conhecer aquela situação. E tudo que é desconhecido gera medo. Faz com que a gente fique ali com o pé atrás, isso não funciona pra mim. Funcionou para fulano, mas tem um segredo ali que ela não contou. E não é bem assim. A gente sabe que tudo é um trabalho. Mas é muito legal, e eu identifico isso justamente na sua fala, de que você foi percorrendo esse caminho e muitas vezes foi fazendo aquela tentativa e erro. Sim. Você foi a sua própria experiência. À medida que você ia tendo resultado, você investia mais em coisa, depois saía. E a situação de tentativa e erro, nada contra, isso é muito bom até para pessoas se conhecer e se descobrir. Mas eu tenho certeza que se você tivesse tido acesso, muitas vezes, a um conhecimento, principalmente um conhecimento direcionado, bem detalhado, com muitas opções, você teria poupado tempo e esforço. Sim. Então, eu falo assim, que quando eu fiz essa consultoria, que até foi há pouco tempo, né? Que foi até o ano passado. Nossa, pouparia praticamente meu caminho inteiro, né? Eu falo que foi a melhor coisa da minha vida. Porque você tem uma pessoa que, assim, ela entende de todo fisiologia. Eu fui estudar isso depois, né? Eu estudo sobre isso, porque eu gosto de saber. Até tô fazendo uma faculdade,
para entender o funcionamento do corpo, porque assim, foi tão especial a forma que a pessoa me colocou e me mostrou um processo de uma forma simplificada, assim, e eu acatava tudo, porque eu falava assim, o cérebro é ele entende, ele sabe o que ele está fazendo, eu só falei meu objetivo, qual é. Então, assim, às vezes eu tinha alguns questionamentos, né? Como eu te falei, no começo eu era muito apegada na questão do peso, né? Mas, assim, o resultado é absurdo quando você bota na mão da pessoa, que a pessoa, tipo assim, pra mim foi uma coisa mágica. Foi mágico. E eu tive que isso eu não falei, né? Eu tive aí há 4 anos atrás, eu tirei o útero. Eu tive que tirar meu útero, que eu tinha endometriose, eu tava com alguns problemas. E eu tive que tirar, e depois da cirurgia, eu já vinha nesse processo, só depois da cirurgia eu inchei muito. E eu via que eu tava retida de uma forma que, assim, a minha alimentação eu continuei normal, eu fiquei um tempo sem treinar porque não podia, né? Eu tive algumas complicações no pós-cirúrgico, mas então foi até quando apareceu essa consultoria, né? E aí o cara falou pra mim assim, ele falou, bom, é o seguinte, se você tá vindo numa alimentação já dessa forma, se você já tem isso como Ele falou, deixa comigo, eu vou fazer aqui o cálculo em cima daquilo, você vai assustar. E realmente foi assim, eu tive um resultado assim, e no primeiro mês, que assim, eu sequei 6 quilos, assim, mas eu perdi a gordura. Foi uma coisa assim, e aí foi todo um processo de 2 anos, né? Trabalhando em tudo assim, pensado por uma outra pessoa, por um profissional. Então eu super indico, eu sempre falo isso para todo mundo, que foi assim, porque você não tem que ficar. Aí a partir disso eu comecei a estudar, assim, coisas que eu falo assim. Aí eu fui estudar fisiologia, para entender, porque assim, nossa, eu fiquei fascinada, né, de ver como é que funcionava a questão do alimento, quando você coloca, como é que processa, como é que absorve, como é que, né, e continuo estudando porque eu gosto, né, uma coisa que eu gosto de fazer. Mas foi isso. E é isso, né, assim. E essa questão toda da curiosidade, naturalmente, ela faz parte do processo de transformação. Porque são pessoas que têm aquela fé cega, né? A fé cega é aquela onde a pessoa segue a risca sem preocupar o que está acontecendo, sem preocupar o que ela está fazendo, quais são as manobras. É difícil a gente achar um aluno, alguma pessoa que tenha essa fé cega. E ela nem é recomendada. Porque se você for 100% num profissional, se for um profissional, uma pessoa bacana, ótimo. Mas se não for, você pode ter problemas. Ah, sim. E a gente vê muito disso por aí, até igual você falou, relatou no uso de remédio. Pessoas aí que vão o acesso hoje é muito fácil a remédios, a drogas, que podem sim ajudar a potencializar no primeiro momento. Mas na ausência deles você tem um juros metabólico altíssimo. E esse juros metabólico, essas consequências, muitas vezes não são de conhecimento das pessoas que fazem uso dos remédios. Eu já tive várias alunas, em especial uma aluna minha, que fez um trabalho comigo durante 6 meses, onde a gente perdeu bastante peso. E a situação dela era semelhante. Ela pesava 75, quase 80 quilos, quis perder peso rapidamente, fez uso de remédio, perdeu 10 quilos em coisa de 1 mês e meio, ficou feliz. Na hora que tirou o remédio, ela engordou 20. E assim, juros é uma situação muito complicada. A maioria das pessoas não sabe. E a nossa obrigação, justamente como profissional, como vencedores, é trazer a realidade para as pessoas, porque tem muita gente aqui que promete milagres, mas que não conta qual que é o santo, não conta qual que é o preço, qual que vai ser o custo daquilo, né? E eu acho muito legal essa fala que você coloca justamente da curiosidade, porque a pessoa ela é a maior interessada em saber o que está acontecendo com ela. Sim, é o meu corpo, né?
E aí você quer entender, né? Sim, e principalmente para trazer para você uma autonomia, uma independência. Sim. Você fica preso na figura do profissional. Enquanto você está com o profissional, você tem resultado. O dia que você para com aquele profissional, você perde os resultados. Isso já aconteceu algumas vezes comigo no passado, quando eu ainda não trabalhava com a metodologia de ensinar, de transformar, mas transformar principalmente Sim. mentalidade, de transformar, de ajudar o aluno a entender a realidade dele. Porque a gente fornece para os alunos, para as pessoas, a ferramenta para que ela seja capaz de dominar a situação e conseguir, através disso, o resultado. Mas ela não fica nem num remédio, nem na figura de um profissional, nem mesmo naquele estigma de ter uma dieta eterna. Não é isso. É autonomia, é aprendizado. E é justamente isso que eu vejo na sua fala. É muito bacana, muito bonito. Você está de parabéns. Aí, já embalando, eu queria fazer mais uma pergunta para você, Sabrina. Sobre a questão aí da atividade física. Você hoje sabe a importância do exercício, principalmente para manter e para conseguir um resultado. Mas algumas pessoas têm um preconceito com relação à musculação, principalmente nos dias de hoje. Não que seja o melhor exercício, o melhor esporte. Cada um tem que fazer aquilo que gosta. Eu sempre digo para os meus alunos todos, nas redes sociais, o melhor exercício físico é aquele que você... É aquele que você gosta de fazer. Eu também falo. Prazer em fazer. Isso pode mudar de acordo com as fases que a pessoa está passando. Por exemplo, agora nós estamos numa fase aí de recolhimento, de ficar em casa. É natural as pessoas fazerem exercício em casa. Eu, por exemplo, eu adoro, eu sou apaixonado por musculação. Eu amo treinar, amo correr, mas realmente não estou podendo fazer isso. Tem que fazer os exercícios em casa. A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. Então, mas tirando uma dúvida de outros alunos, e eu quero que você conte um pouco disso também, você iniciou com outras atividades e posteriormente é que você começou com a musculação, que você viu. Como foi a sua interação com a musculação? Porque você falou que no primeiro momento você não gostou. E a partir de qual momento você buscou novamente? Meu Deus. Então, mas mesmo quando eu voltei agora em 2012, era até engraçado, porque assim, eu tive uma professora da academia, que assim, eu entrei na academia, porque os 2 anos que eu tinha feito de boxe, eu nunca tinha entrado na sala de musculação. Não sabia nem como é que era. Eu passava, entrava e ia direto pra sala da... E aí, quando eu comecei aqui, eu falei pra ela, né? Eu falei, não sei mexer em nada dos aparelhos. Pensa, 2012. Hilário, né? Ela assim, não, fica tranquila que eu vou te... Então assim, ela teve uma paciência comigo e no começo até foi ela passou meu treino, acho que por uns 3 anos, eu só fazia o treino com ela, porque assim, ela me levou em cada aparelho para mostrar a regulagem de altura, de perna, para não fazer errado, né? Porque eu não sabia mexer. Então assim, foi adaptação mesmo, igual criança aprendendo, sei lá, pra não se machucar, sabe? Mas acontece muito, isso é normal, porque tem muitas pessoas, igual eu dou sempre o exemplo. Vamos falar, no caso do futebol, tem muitas pessoas que aprendem a jogar futebol, que gostam de futebol, mas existem sempre aqueles astros, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ninguém precisou ensinar ele a jogar futebol, ele já nasceu sabendo. Tem pessoas que vão para a academia e se identificam com os exercícios com a que é impressionante. Só que as pessoas que não têm essa facilidade, que não são agraciadas realmente com esse dom, desse esporte específico, elas tendem a fazer um mau julgamento de que aquilo não é para elas, de que não é possível, e não é bem assim. 99% das pessoas têm dificuldade para começar, para se habituar, para realmente pegar um ritmo e conseguir dar sequência no trabalho. Só que existe sim aquelas pessoas, poucas pessoas que têm aquilo ali tão natural, que às vezes chega a ser frustrante pra gente que não tem. Sim. Eu costumo dizer assim, eu falo assim, na vida tudo é processo. Tudo é processo na vida, né? E assim, uma das coisas que me fez gostar, que eu percebi que deu
foi quando ela conseguiu, e até depois também eu me adaptei mais, eu, Sabrina, né, falo, em treinos mais curtos e mais intensos. Então, assim, fiz treino longo de 1h30, passei por todos os tipos, as vertentes que tem, pra gente achar um que eu me adaptasse. Então, assim, quando eu comecei esse acompanhamento, já foi direto e reto nesse formato, porque, assim, eu faço com o maior prazer do mundo, eu sei que, sabe, assim, é aquele... E os treinos eram, assim, entre 30 e no máximo 45 minutos. Então, assim, bem uma coisa que a gente fala, né? Hoje em dia, a gente, né, no tempo, né, para você otimizar tempo, gerenciar o tempo, né? Às vezes você vai ver, a gente não tem tempo para ficar 1h30, 2 horas na academia, treinando. E eu teve época que eu ficava, ia 2 vezes por dia. Né? E depois você vai entendendo que, assim, às vezes você vai, esse excesso uma das coisas, eu fiquei um tempo sem fazer aeróbio. Então, assim, existe uma dinâmica, né, para ser feita, para você se adaptar e para você ir vendo ao formato que aquilo em cima do seu biotipo, né? Que também eu acho que é o mais importante, que essa é uma das coisas, assim, eu tenho estudado um pouco agora, mas dentro de uma outra área, né, que é da psicologia, da questão da formação, mas quem tem, né, como vocês, que são educadores, né, você sabe ali, não adianta você fazer um treino ali pro cara, que não tem como, você tem que pegar a dinâmica do corpo, a energia do corpo dele, né, do funcionamento, e isso aí não adianta. Vida, né? Uma coisa que muitas vezes, até legal você tocar nesse ponto, que muitos alunos têm essa dificuldade, é justamente porque o trabalho ele tem que ser muito direcionado para a individualidade de cada um. Total. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando vou fazer uma avaliação de conversar com um aluno para buscar resultados é saber qual é o biotipo desse aluno. E a gente tem ferramentas para descobrir esse biotipo, eu até deixo nos meus sites algumas ferramentas para as pessoas conseguirem descobrir o biotipo sozinhas, para elas terem um norte, uma possibilidade de já iniciar o trabalho. Mas isso passa batido muitas vezes até por muitos profissionais. Aí, eu percebo mesmo. Se passa batido pelos profissionais, você imagina pelo leigo, que nem sabe o que isso é. Nem sabe o que é isso, né? Então a primeira coisa é justamente saber o biotipo. A partir do momento que a gente sabe o biotipo da pessoa, aí a gente entra com os hábitos, vai conhecer o dia a dia da pessoa, saber o que aquela pessoa faz, como ela vive, o que ela gosta. Porque é somente com esse tipo de intervenção, onde a pessoa consiga justamente identificar quem ela é que a gente consegue fazer um direcionamento, porque você tem muitas opções. É igual a pessoa que vai comprar um carro. Ela vai falar assim, a Ferrari é o melhor carro do mundo, mas vai andar na terra com a Ferrari? Não anda, não tem jeito. Então você não pode tratar a pessoa como se existisse uma solução, naturalmente, uma solução que ia atender todo mundo, porque isso não existe. Vai ter a pessoa que precisa de uma Ferrari, vai ter a pessoa que precisa de uma caminhonete, vai ter a pessoa que precisa de um Fusca, um carro econômico, um carro grande, um carro pequeno, tem diversos. Agora você imagina que a gente está falando de genética, é genética que você vem tudo embololado, né? Porque quantas gerações para trás, quantas as misturas dos DNA do pai e da mãe, e aí que você junta. Nossa senhora, é muita coisa. E eu vou te falar que você ainda tem uma situação que é justamente um mérito muito grande, sabe? Porque você conseguiu. Agora você imagina que tem pessoas que estão aí nessa luta há 20, 30 anos e não conseguiram o resultado. E não conseguiram achar a solução como você achou. Porque você é guerreiro, você é mais curiosa, você é uma pessoa que persistiu, que tinha um ideal. Só que hoje a realidade que a gente vê é que tem diversas pessoas perdidas que não sabem o que fazer e que por justamente tentar diversas vezes e não conseguir, elas se desmotivam e afundam cada vez mais dentro das patologias que o sobrepeso proporciona, dentro das depressões e tudo mais. Sim.
E assim, né, na verdade, assim, como você falou lá, né, atrás, a questão de você ter um direcionamento de uma pessoa que entende, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela não entende, ela não sabe, ela é muito leiga, tanto na parte alimentar quanto às vezes acaba até prejudicando ainda mais, né, um metabolismo de uma pessoa, né? Eu vejo até por mim mesma, né, assim, de algumas doideiras, de algumas dietas que você faz e você zoa, né, o metabolismo totalmente, porque antes de eu começar eu tinha entrado no desespero, porque, né, inchada, e não ia. Eu tinha feito, tentado a cetogênica, só que pra mim, pro meu organismo, não funcionou e eu passei muito mal, assim, mal mesmo, assim, de vomitar, de passar mal, de ter dor de estômago, coisa que eu nunca tive, né? E aí falam que é o processo da cetose, não sei o quê, mas eu falei, gente, não dá, sabe, assim, e no fim você acaba, às vezes, por entrar num caminho se achando que vai ser mais curto, mais rápido, mais milagroso, você bloqueia ainda mais, né, o metabolismo, o seu resultado que você pode ter depois, né? Sim, pois é. Isso é muito complicado, porque chega nesse ponto onde a pessoa às vezes desiste e larga a mão de tudo. Você foi muito persistente e novamente eu tenho que te dar os parabéns por isso. Você conseguiu, depois de tantas vezes bater na porta e a porta não abrir, até que um dia você conseguiu que essa porta E hoje você está no caminho certo. Igual os alunos falam para mim, Diogo, mas eu já tentei, eu não consigo, eu tenho alguma dificuldade. Não tem. A questão toda é você saber qual é a porta, qual é a fechadura que a sua chave abre. Você tem uma chave e você tem 30 portas. Você tem que... Sim. Uma hora ou outra você vai conseguir. Você conseguiu, por exemplo, às vezes foi na 12ª porta. Tem pessoas que conseguem. Sim. Na 4ª. E tem pessoas que chegam na 10ª e já desistem, só que ainda tem mais 20 portas para essa pessoa abrir. Sim. E a situação de você ter, muitas vezes, pessoas que, aliadas a você, podem ensinar você a identificar qual é a porta correta para a sua chave. Sim. O que faz normalmente a pessoa... Só que esse é o diferencial, porque hoje em uma situação de redes sociais, de canais onde as pessoas têm muita informação, são bombardeadas com informações que muitas vezes não são informações com uma responsabilidade por trás de um profissional, ou que não são informações realmente verídicas, mas simplesmente estudos de casos que funcionaram isoladamente não resolvem. E a gente precisa trazer para as pessoas, mostrar para elas que a realidade, o buraco é mais embaixo. É preciso de um pouco mais de estudo, de tranquilidade, principalmente de responsabilidade para conseguir os resultados reais, que é como você conseguiu. Sim. E o autoconhecimento, né? Você tem que, não adianta, você tem que você se conhecer, né? Nessa coisa de saber o que você gosta, saber o que faz bem, o que faz mal. Eu sempre falo isso. Porque às vezes até mesmo sendo assim, até dentro de um equilíbrio normal que eu falo, né, que eu me alimento e tal, e às vezes eu passo para as pessoas, né, falo assim, mas você tem que pontuar, pega lá um caderno, anota o que você gosta de comer, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não... A gente sabe, porque nosso corpo, ele fala. Então às vezes eu vejo pessoas que, na família mesmo, imagina pra mim, tipo, às vezes eu fico tentando, mas não vai. Então, assim, sei lá, come lá o pão, toda vez que come o pão passa mal, porque o estômago estufa, e assim, mas não para de comer, porque acha que não vive sem pão. Então, assim, é pra todo mundo parar de comer pão? Não! Mas, assim, você tem que saber se aquele alimento pra você, ele digere bem, porque os organismos, metabolismos é diferente. Sim, exatamente. Cada ser humano é um único, né? E ainda tem um outro problema, que é o seguinte, os alimentos estão cada vez mais diferentes do que eles eram há algum tempo atrás. Total. Uma coisa que, por exemplo, antigamente, as pessoas não tinham naturalmente essa resistência, essa alergia à farinha de trigo. Eu nem digo que é com relação ao glúten, não.
Mas o processo de fabricação da farinha de trigo hoje, ele é completamente diferente de como ele era há 20 anos. Sim. Uma farinha que estava ali 6 meses para conseguir chegar num ponto de fermentação, para moer, para triturar, para virar realmente a farinha, hoje eles fazem com uma semana, porém com uma pancada de carga química que não é bem recebida pelo nosso organismo. E isso gera as alergias, inflamações. Essas inflamações por si só fazem que a pessoa tenha retenção líquida e diversos outros efeitos colaterais. Só que muitas vezes isso não é colocado na mesa, essa informação não chega para a pessoa. E é muito difícil a pessoa ter o discernimento, será que isso é verdade ou não? O próprio ovo mesmo, até 5, 6 anos, as pessoas achavam que comer mais ovos por dia era ruim, que o colesterol era ruim. Aí hoje a gente sabe que não é verdade, é muito pelo contrário. Então, essa é uma das, só fazendo um parênteses aí, essa é uma das coisas que pra mim também mudou radicalmente na minha vida. Porque assim, eu vim pra cá, eu tinha, lá em Assis, quando eu morava no interior, eu tinha asma, eu tinha bronquite, eu tinha sinusite, eu tinha rinite, eu tinha todas as doenças respiratórias que você pode imaginar. Alergia de um monte de coisa. E quando eu mudei pra cá, eu parei de tomar leite. Só que eu não parei de tomar leite hoje a gente tem aí algumas informações a respeito do leite, né? Por ele ser inflamatório, dessa parte respiratória, que ele colabora muito. Então, eu até atribuo a isso, porque, assim, depois que vieram os estudos, eu falei, olha, porque, assim, eu nunca mais tive nenhum problema respiratório, né? Eu tive, no primeiro ano que eu estive aqui, eu tive uma vez uma crise de amidalite, que eu tinha também recorrente, a cada 6 meses eu estava no hospital lá. Então, assim, não tomo remédio pra nada, não tomo medicamento, não tenho, assim, sabe, parece que o organismo funciona melhor quando você limpa mais ele, né, e você tem um dia a dia, né? Total, com certeza. E aí agora eu te pergunto, hoje que você já atingiu os resultados, basicamente, sempre a gente tem alguma coisinha que a gente ainda quer alcançar. Sempre tem alguma coisa que a gente deve falar, eu gostaria de repente ter um pouco mais na estética, muitas vezes no resultado. E aí eu te pergunto, Sabrina, você tem alguma dúvida com relação à questão de resultados, alimentação, suplemento? Alguma dúvida você tem com relação a processos hormonais, por exemplo? Eu posso tirar essa dúvida com você, aproveitando esse momento também? Então, dúvidas. Não me vem nenhuma dúvida, assim, de sopetão, assim? Não, maravilha. Fala. Não. Eu não sei, assim, até pode ser uma dúvida, né? Sei lá. É que eu costumo trabalhar muito a questão mental, né? Eu estudo bastante sobre isso também, eu tenho algumas formações, né, em relação a isso. Então, e eu vejo que muitas coisas mudaram e muitas coisas vão mudar ainda em relação a isso, dessa coisa de você, se aquilo for um propósito real, se aquilo for uma coisa que você determina ali, eu consegui muita coisa na minha vida assim, né? Então a questão inclusive até o peso, né? Muita gente falava assim, depois dos 30 é mais difícil, depois dos 40 é mais difícil. E eu, tipo, os melhores resultados que eu tive foi depois dos 35 anos, foi com 40 anos. Eu com 40 anos, quando eu fiz esse processo, que logo no começo, nossa, foi absurdo. E daí, assim, então você vê que, tipo assim, às vezes você as pessoas, crença, né, que as pessoas têm a respeito de determinadas coisas que a gente vê aí, com o avanço de muita coisa, a gente consegue driblar até mesmo a questão da genética, assim, tem a genética 50%, mas você tem a epigenética, hoje já tem aí um estudo todo, que, né, se você conseguir contextualizar o meio ali, né, aonde você vive, a forma que você encara,
o que você come? Existe essa lacuna aí, eu estou entendendo mais ou menos qual que está sendo a sua análise, e eu vou tentar traduzir ela para, talvez até para fazer com que você tenha uma entendimento. Não é possível, por exemplo, uma pessoa que... alguém que está na faixa dos 20 anos ter menos situação, às vezes, mais difícil do que de uma pessoa que está com 40. Então, como isso é possível? É muito simples a gente conseguir. Se você consegue naturalmente entender, faz exercício físico, uma pessoa que faz atividade, ela tem fatores que vão favorecer todo o funcionamento do organismo, automaticamente essa pessoa vai ter mais resultados. Então não é simplesmente por causa da idade, tem mais a ver com os hábitos do que com a idade propriamente dita. E agora um outro detalhe, a pessoa, hoje a gente sabe, estudos científicos provam que um indivíduo de 70 anos, ativo, que pratica atividade, que faz uma boa alimentação, que dorme bem, ele tem um metabolismo e uma saúde igual a de um jovem de 20 sedentário. Então imagina, um de 70 com um de 20. O de 70 ativo está melhor ou igual o de 20 sedentário. E olha, o conceito de sedentarismo ainda é bem assim, porque o sedentário de 20 anos atrás não é igual ao sedentário de hoje. Então, tem toda essa situação. O que faz realmente a diferença, o que faz a pessoa conseguir um resultado, é justamente quais os atos e as manobras. Então, total, o seu resultado hoje vai ser muito melhor do que quando você tinha 20, 25 anos. Sabe por quê? Porque hoje você sabe utilizar a ferramenta de uma forma muito melhor do que naquela época. E a natureza sozinha, ela não faz milagre, não adianta. Você vê uma semente florescer, não adianta você jogar ela na terra. Você tem que... Tem que regar, adubar, ficar atento se não está com água demais ou se não está seca demais. É uma série de coisas. Quando você controla esses fatores, a probabilidade dessa árvore nascer forte é muito maior. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que simplesmente jogou a semente lá e deixou a sorte controlar. Não funciona, não é assim. Então, quando as pessoas têm essa dúvida, mas eu já estou com mais de 40, eu já estou com mais de 35 anos, não sei o que, igual você relatando aí que já fez uma cirurgia até mais invasiva de retirada do útero, que poderia, teoricamente, atrapalhar muito os resultados, e você percebeu hoje que nem tanto assim. Sim. A cabeça das pessoas. Então, quanto mais a gente manobra para controlar, você vai ter fatores favoráveis para o resultado. E não é simplesmente uma questão genética de, eu nasci assim, eu cresci assim. É a síndrome de Gabriela, né, que eu falo. A pessoa aceita a condição, né? Exatamente. E isso aí é uma das coisas que pra mim eu acho que foi o que me moveu, sabe, assim, de eu não aceitar, porque assim, hoje até essa questão da aceitação eu tenho uma outra visão quanto a isso, mas assim, eu não queria aquela genética pra mim, tipo aquela, sabe, imagina eu ter problema de pressão, problema de, né, de circulação, e um monte, né, diabetes, o mais é pressão alta e obesidade, né, que tem bastante na família, e ansiedade também, né, que é outra coisa que pra mim mudou radicalmente. Eu era muito ansiosa, e com a mudança, né, e conforme você vai mudando, eu entendo que acho que os hormônios vão se organizando, né? E aí, conforme aquilo que você come, a atividade física que você faz a liberação dos hormônios necessários para te manter num equilíbrio, né? E de uma forma que não seja tudo acelerado, tudo para ontem. Nossa, isso aí... A ansiedade, ela tem uma nuance muito grande no quesito falta de controle. Toda vez que controla alguma coisa, toda vez que as coisas não acontecem como a gente gostaria, ou quando a gente quer muito que algo aconteça e aquilo ainda não está na hora, gera-se uma ansiedade. A ansiedade, ela tem muito a ver com falta de controle. E é justamente isso que a gente vê, a sua transformação. Sim. Você não controlava e era ansiosa. Hoje você controla, você tem isso na mão.
que você diminuiu a ansiedade. Sim. Desse assunto. Totalmente. Faz todo sentido. É muito bom. Não, bacana demais, Adri. Te agradeço imensamente por esse espaço, por participar com a gente, porque realmente as pessoas elas precisam desse suporte, elas precisam desses relatos para entender que todos nós temos dificuldade. Porque Sim. muitas vezes as pessoas não acreditam ser capazes, mas basta tentar. Uma hora, quanto mais você... E a persistência, né? E principalmente, quanto mais próximo do resultado, muitas vezes aquele é o momento mais angustiante, mas a pessoa tem que acreditar. Com pessoas, com bons aliados, todo mundo é possível de conseguir. Sim. E de forma rápida, principalmente, né? Eu acredito muito. Eu quero que você deixe um recado final aí para os nossos amigos, para os ouvintes, para quem acompanhou com a gente até então, até o final. E deixa também aí fala um pouco do seu trabalho, das receitas. O que eu deixo assim, já misturando, né, o meu trabalho, é que eu, assim, virou uma paixão cozinhar para mim, né, a partir do momento que eu comecei a fazer essa mudança. E aí eu tento levar isso para as pessoas, até às vezes de uma forma meio desengonçada, porque eu não consegui formalizar nada, né, dentro disso, mas eu falo, vou fazendo com o que eu tenho aqui e tal, para levar essa coisa assim, você consegue se alimentar bem, sendo gostoso, bonito e saudável, e sua saúde agradece. Então é o que eu tento levar, né, assim. E isso que você acabou de falar, assim, qualquer pessoa consegue. Não adianta falar que basta você querer, assim, ser uma coisa que para você isso seja, falar assim, você tem que colocar isso como uma coisa, prioridade. Nem que seja assim, momentâneo, por um tempo, assim, para você incorporar aquilo, né? E depois você conseguir levar aquilo e ver que você pode fazer, né? Porque eu acho que só de você fazer e você ver que você consegue, se você se empenhar ali, né, num processo, num acompanhamento, fazendo a sua parte, que é 50% de cada um, né? Não adianta você achar também, você vai lá, você paga o melhor plano que tem, mas você não faz. Tem que fazer. Então, assim, e enxergar isso como um auto-amor, um autoconhecimento, um autocuidado, que eu acho que isso é o mais importante na vida da gente, né? Porque, assim, a gente tem, agora estamos aí nesse momento, né, que a gente acaba ficando mais solidário, acaba, né, tendo que assessorar as pessoas, né, que às vezes não tem mas ao mesmo tempo, como é que você ajuda uma outra pessoa se você não tá bem, né? Então, assim, o primeiro cuidado tem que ser com a gente, né? Então, para eu ajudar, eu tenho que ter saúde. Se eu não tiver saúde, como é que eu posso me colocar à disposição para ir no mercado com a minha vizinha? Tipo, coisa simples, né? Que você, né? Então é isso. E aí, assim, eu venho aí também, que eu, como tudo, volto a falar que é processo, né? Eu comecei meu Instagram assim, no começo comecei meio perdido e depois eu voltei para esse lado que virou uma paixão, né? Então, assim, é praticamente 80%, 90% de comida, né? Alimentação. E sou muito ligada também na questão da respiração, né? Que é uma forma de você alimentar, né? Também, porque é uma, né? E até o controle da ansiedade. Então, eu juntei ali, né? Fiz alguns cursos, né? De renascimento, de meditação, algumas terapias energéticas para entender melhor. Então, eu estudo bastante a respeito. Estou fazendo uma faculdade de terapias integrativas e complementares que entra esses estudos que eu queria fazer, né? De fisiologia, bioquímica, anatomia. Vai entrar a parte de medicina ayurveda, que eu admiro bastante, que já é uma coisa que vem lá de trás, que a gente vê que está voltando, né? Que é essa coisa da alimentação natural, que o alimento cura,
E eu vivo isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu vivo isso. Eu tomo chá todo dia da folha que eu faço. Eu gosto. Virou uma, né? Então, assim, e que é fácil. Desde que você coloque ali no seu dia a dia. Tipo, enquanto você tá ali fazendo café, você joga ali. A gente gosta, tudo fica mais fácil. Mas Sim. eu te parabenizo mais uma vez, porque a gente vê que você está buscando um crescimento, principalmente espiritual. Sim. Técnicas sobre o renascimento, sobre Sim. a inspiração, sobre todo esse conjunto, é uma evolução que ela não para simplesmente na questão saúde estética. É uma evolução. Ela começa no corpo. Você Ela começou começa. e hoje você está evoluindo espiritualmente. Isso é muito bom, porque somos poucos que já despertaram para essa necessidade. Beleza? Sim. Mas eu te agradeço, Sabrina, e te dou os parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. E Obrigada. a todos aqui que participaram com a gente aí nessa live. Vamos fazer essa nossa primeira, mais pra frente, quem sabe a gente faz uma outra, a gente trocar mais, Sim. conversar mais, depois que passar esse período de quarentena aí. E no mais, te desejo aí sucesso, continue nessa sequência, continue firme, porque com certeza tem pessoas que admiram o seu trabalho, assim como eu também admiro. Admiro aí a parte que você alcança o sucesso, que você faz a transformação na sua vida, assim como eu já proporcionei essa transformação para outros alunos também. Eu agradeço por você divulgar e partilhar isso com a gente, que é muito, muito importante. Você não tem ideia a quantidade de que a gente ajuda simplesmente contando essa história de sucesso. Beleza? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E a gente se vê. Até mais. Até. Tchau, tchau. Beijo. Então é isso aí, galera. Como vocês viram, a Sabrina, exemplo de sucesso, exemplo de superação. E conseguiu, chegou lá, manteve os resultados. Perdeu aí 28 quilos, ganhou massa magra. Num processo que demorou mais ou menos aí 10, 12 anos. Continua nessa luta, mas provavelmente ela ainda tem resultados para alcançar. E justamente esse relato dela nos mostra que é possível sim, que todo mundo é capaz, todo mundo conseguiria e consegue chegar no resultado. Basta fazer da forma correta, basta fazer de uma forma que seja a forma que você vai sentir-se melhor, que o seu corpo vai responder mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista, de mais esse estudo de caso, e acompanhe aí os outros vídeos. Nós temos aí, eu tenho diversos vídeos aqui nos canais, aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, LinkedIn, todos eles postando dicas, sempre dicas diariamente para vocês, para ajudar e possibilitar transformações, assim como a gente vê no caso da Sabrina, beleza? Galera, gratidão por estarem comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Até mais.